esquecendo esses problemas seríssimos que vive a política do DF, que fez com que o próprio governador se desligasse do seu partido, esteja hoje ameaçado, inclusive, né, de receber um impeachment e tudo mais. Mas vamos olhar a cidade recebeu uma boa mudança. O que a gente ouve na rua, que muitos temem, é a falta de continuidade dessas obras que estão acontecendo, da continuidade da melhoria do Distrito Federal. Uma mudança hoje, no contexto, tendo um governo de um outro partido. Se o PT entrasse no governo, por exemplo, você acha que mudaria tudo ou continuaria fazendo tudo de bom que o atual governo está fazendo? O PT, sim, não acho isso possível, assim, porque eu acho que nós temos que esperar que o povo eleja para poder assumir. Mas caso na tua cabeça esperasse isso, o PT continuaria essas obras, não ia parar obra nenhuma, porque isso significa desenvolvimento, emprego, é muito importante. E nós, é evidente que a nossa prioridade é o ser humano, é o cidadão. Aí nós voltaríamos muito mais para as políticas públicas, melhorar a saúde pública, a educação, a segurança, geração de emprego e renda, cuidar da infância, políticas para a juventude, para o idoso, para a mulher. Essa atenção nós teríamos, que nós não estamos vendo isso no atual governo. Mas não tenha dúvida que nas obras nós concluiríamos tudo, né? E vamos fazer muito mais até porque precisa fazer muito mais escolas boas nessa cidade, atrativa, prazerosa. Nós vamos fazer obra também. Agora, não se esquecendo, uma praia que você militou dentro dela e que Brasília será sede de uma das subsedes da Copa do Mundo, né? Então, e essas obras fazem parte, muitas delas, desse contexto. Esse VLT, por exemplo, foi prometido, inclusive, como uma solução para trazer o turista que vem assistir os jogos do aeroporto até o estádio de futebol. Nesse aspecto, a Copa do Mundo, né, e até a Olimpíada em seguida, para o Distrito Federal, para a capital do Brasil, é de fundamental importância. É um momento de mostrarmos também a beleza que é a nossa cidade, patrimônio da humanidade, em 50 anos, mostrar a força trabalhadora, né, do povo brasileiro que construiu isso aqui, de todos os recantos do Brasil. Então, esse é um momento especial. E nós temos que preparar a cidade, sem dúvida nenhuma, para esses eventos. Elcio, isso aí você tem razão. Isso está no teu coração, né? Porque quem foi o ministro de esporte... Exatamente. E o esporte, né? ele faz parte da indústria do entretenimento, que é a indústria que mais cresce no mundo. Então, nós vamos mostrar o Brasil, né? Um Brasil que está crescendo, um Brasil que está diminuindo desigualdade, um Brasil que tem belezas naturais, abençoada por Deus. É um negócio fantástico que nós precisamos mostrar ao mundo. Isso significa atrair investimento, ter mais emprego, não só no período específico do evento, mas até muito depois do evento. Vamos voltar um pouquinho para o Zum para a gente arrematar esse programa. Eu não posso deixar de perguntar, o telespectador está se coçando. Eu estou vendo aqui, estou vendo algumas pessoas sentadas. Você não vai perguntar não e tudo mais? Vou fazer assim, deixa eu mais para a ponta aqui um pouco agora. Essa questão do DF aí. Já tentaram te arrolar no meio dessas coisas todas aí, já andaram dizendo que você viu os vídeos do Durval, viu ou não viu? Eu vi umas 3 fitas dessas, né? Mas viu com quem? Eu vi com o Durval e com um jornalista que me levou para ver. Eu fui chamado para ver uma denúncia de corrupção no governo do Distrito Federal. Em pleno governo do Distrito Federal, né? Na secretaria, o Durval era secretário do governo. Só que naquele tempo ele já estava jogando desse jeito, mostrando as falcatruas ele mostrou algumas pessoas da cidade, porque ele temia inclusive ser assassinado, e mostrou algumas personalidades com credibilidade na cidade. Mas eu nem fiquei com a fita e nem tinha condição de saber se era verdadeira, se não era. Então, e como eu vi que aquilo era fruto de uma gravação, aí não era minha praia, obviamente. É evidente que eu não me meti nisso e nem toquei mais nesse assunto, porque eu não tinha como sustentar nem provar, e todo mundo me conhece, que tem uma história na cidade. Meus mandatos todos foram mandatos de fiscalização, fazendo denúncia, mas sempre com provas, sempre com respeitabilidade, nunca de forma leviana. Esse sempre foi meu comportamento. Então, se eu pudesse ajudar, obviamente, eu quero denunciar uma coisa que está errada, claro. Porque eu não seria quero, até a minha pergunta, por que você não denunciou naquele momento? Mas na minha cidade, se eu tivesse uma prova, se tivesse, né, o vídeo não aparecia, o Durval era só uma pessoa, não tinha como você saber que aquilo era... Depois o que apareceu foi outro, completamente diferente.
Quer dizer que os vídeos que você viu não são esses que apareceram? Não são mesmo, Quais que você viu? Conta pra gente aqui. Não, eram vídeos, foi 3 vídeos que tinham aparecido. Né? Mas de pessoas que não fazem parte desse contexto denunciado? Não, fazia parte do contexto, mas não aparecia como apareceu depois da denúncia que saiu com a delação, porque aí ele mesmo aparecia, como todo o Brasil viu isso, e as próprias pessoas que estavam envolvidas. Né? Então, era só uma pessoa que tinha no vídeo. Então, você não tinha, sabe, quem era o interlocutor, porque estava assim, não tinha como fazer isso. Esse Dorval é meio danado, né? Ele passou pelo governo Roriz, passou pelo governo Arruda, aprontou num, aprontou no outro. No bate-papo que ele teve contigo, ele não tentou se inserir no contexto de um possível novo GDF, não? Não. Onde o PT estivesse na cabeça? Não, de forma nenhuma. Ele só mostrou o vídeo, né? Da parte dele não teve nem nada disso, entendeu? Isso não. Agora, como é que você encara esse momento no Distrito Federal? Você vai entrar numa rebordosa danada, talvez seja uma das políticas mais pesadas que nós vamos ter no Distrito Federal, porque o que não falta ainda é vídeo para aparecer, o que não falta é denúncia a ser feita. Olha, o que eu estou vendo aí de gente investigando e buscando, né, alguma coisa de pretensos candidatos, não só a área do governo, não, do Distrito Federal, mas candidatos a senadores, candidatos a deputados federais, candidatos a deputados distritais. Amigo, tá uma briga de foice no escuro, como diria meu amigo Antônio Leitão, né, porque vive no escuro, lamentavelmente, pela sua deficiência visual. Mas tem muita clarividência, porque esse é um grande quadro da cidade que enxerga longe, mais do que muita gente que não tem, né, deficiência. O lema dele é cego de visão, Exatamente. Né? Porque o que precisa agora, o que nós vimos foi desbaratar uma situação lamentável, dramática, que jogou toda a credibilidade do Distrito Federal na lata do lixo, que o que esse povo construiu em 50 anos foi tudo jogado na lata do lixo nesse episódio, né? Então nós temos que resgatar o Distrito Federal, resgatar o pacto republicano, que não tem republicano aqui. Hoje é um patrimonialismo, a utilização do Estado para benefício pessoal e de grupos. Isso nós temos que repudiar com veemência, né? Nós temos que passar limpo e construir uma cidade transparente, um governo radicalmente transparente. Significa o quê? Tudo que é público tem que dar publicidade, controle social, descentralização dos recursos das administrações regionais, quer dizer, tudo com muita transparência. Nós vamos mostrar, não só para o Distrito Federal, mas para o Brasil inteiro, que aqui no Distrito Federal tem um povo trabalhador, tem um povo sério e honesto e tem um povo vitorioso que construiu em pouco tempo um patrimônio da humanidade. E foi com o trabalho do povo do Distrito Federal que é uma síntese do Brasil. Essa é a nossa imagem. Nunca vai ser a nossa imagem esse episódio que aconteceu aí, que é coisa que nós vamos, obviamente, superar, mas nós vamos superar dando um salto de qualidade, que é tendo um governo radicalmente transparente, honesto, para sobrar recursos e aplicar os recursos públicos para as pessoas mais necessitadas. Esse é o grande objetivo que nós vamos conseguir. O tempo acabou, mas para mim dá mais 10 segundos pelo menos. Algum temor, não? Nenhum. Da sua parte? De jeito nenhum, pelo contrário, tenho uma vontade enorme de prestar um serviço, me sinto preparado de prestar um grande serviço à nossa sociedade. Governador? Governador. E se Deus quiser. E se o contrário puder, por exemplo, se o Zé Dirceu de repente chegar por aqui no pedaço e disser assim, não, você vai ser candidato a senador e o Magela a governador? Não, porque primeiro que a gente tem um apoio nacional muito forte na candidatura ao governo, né? E estamos maduros. Eu poderia até antes ser candidato ao Senado com falei o nome do Zé Dirceu, uma candidatura mais fácil, manda tanto. Né? Uma candidatura até seria, mas o meu objetivo de fato é governar. Zé Dirceu manda ainda, não? Manda, é uma grande liderança do nosso partido. Quer dizer que eu não errei em falar o nome dele aqui. Não. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estar sempre disposto a conversar com a gente. Sempre à disposição, Celso. Obrigado, meu amigo. Boa noite, Brasil.